Bem-vindos ao Historizando. Esse vídeo é o início da série especial para o Enem. Vão ser assuntos muito importantes para a prova do Enem. Então já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. O primeiro vídeo da série vai ser sobre a Idade Média. Então eu tenho um recadinho para vocês antes da gente começar o assunto. Esse vídeo tem o apoio da plataforma do professor Noslen, um professor sensacional de português, gramática, redação, enfim, tudo que você precisa saber sobre linguagens e redação para passar no Enem, para passar nos vestibulares, concursos, também para se dar bem na escola. Já confere o link que eu vou deixar aqui embaixo. Bom, primeiramente a Idade Média é um período histórico e esse período histórico começa com a queda do Império Romano do Ocidente e vai até a descoberta da América. Se você ainda não viu o vídeo sobre períodos e marcos históricos, eu vou deixar aqui nos cards porque é muito necessário entender cada período e marco histórico para fazer uma boa prova. Sobre a Idade Média, é importante pensar que Idade Média é um período, feudalismo é um sistema político, econômico e cultural dentro do período da Idade Média. Por isso, existem diferenças. E como a prova do Enem foca mais na questão do feudalismo, esse vídeo também vai focar no feudalismo. Mas é importante não esquecer que feudalismo é uma coisa e Idade Média é outra. O período da Idade Média é dividido em Alta e Baixa Idade Média. E no período da Alta Idade Média que acontecem as transformações para que muitas regiões da Europa cheguem no chamado mundo feudal. Essas transformações envolvem a queda do Império Romano, as invasões bárbaras, a retração da população e até mesmo a ruralização da população, porque ao final do Império Romano acontece o sistema de colonato. Colonato então vai ser uma ruralização, uma volta para o campo e de produção de subsistência ao invés de ficar nas grandes cidades. Mas cuidado, porque as grandes cidades não deixam de existir, porém muitas regiões da Europa vão ser mais ruralizadas. O feudalismo tem a sua origem na França e como característica principal tem a descentralização do poder. Por quê? Em cada feudo, o responsável e aquele que tem mais poder seria o senhor feudal. Por isso, o rei vai deixar de ter um poder central e agora essa descentralização seria o poder em cada feudo. Também surgem as relações feudo-vassálicas, que seria entre sucerano e vassalo. Sucerano é aquele que tem um maior número de terras, um maior poder e que vai acabar dividindo esse poder por uma situação de controle daquela época. Essa relação vai ser uma relação entre nobres, então tanto o sucerano quanto o vassalo são nobres. O sucerano cede um pedaço de sua terra para o vassalo e em troca o vassalo deve fidelidade ao sucerano, inclusive proteção a esse sucerano, porque muitos dos vassalos eram soldados, mesmo porque naquela época o exército era composto por nobres. Você tinha que ter grana para fazer parte do exército, você tinha que ter posses para fazer parte do exército. Por isso a nobreza é que fazia parte do exército. Logo, a relação sucerano-vassalo era entre nobres. O maior sucerano de todos era o rei, lembrando que o rei não perde a importância simbólica, inclusive muitas vezes até mística, porque dizia que o rei curava com o toque, entre outras questões. Porém, a questão do poder mesmo vai ser um poder mais localizado nos senhores feudais. O rei era o maior sucerano, por isso distribuía então para vários vassalos os territórios e a economia era mais voltada para a subsistência, por isso mesmo ela sofre uma retração, tem uma diminuição no comércio, já que agora com essa ruralização e essa subsistência, o sistema feudal era um sistema mais fechado. Porém, a partir do século XI, na transição entre Alta Idade Média e Baixa Idade Média, existem transformações aí nessas questões econômicas. Mesmo porque o desenvolvimento de várias técnicas agrícolas, juntamente com o aumento das áreas cultiváveis, acaba aumentando a população dessas regiões feudais. E esse aumento gera diferenças nesse sistema feudal. Eu vou deixar aqui na tela para vocês algumas técnicas que nesse período foram cruciais para o desenvolvimento desses feudos e para o crescimento tanto da população
quanto da produção. Com relação ao feudo, ele tinha subdivisões, que era o manso senhorial, o manso servil e o manso comunal. E a principal relação de trabalho era a servidão. Toma muito cuidado porque servidão e escravidão são coisas diferentes. Tem muitas coisas parecidas, mas eu não posso chamar um servo de escravo, mesmo porque um servo não é uma propriedade, ele não pode ser vendido e ele é muito mais preso à terra, já que ele podia então produzir para o seu próprio sustento, diferentemente da maioria dos escravos. Esses servos, inclusive, tinham pagamentos de serviços como forma obrigatória. Eu vou deixar aqui na tela alguns dos chamados impostos que os servos tinham que pagar para o senhor feudal. Como eu estava dizendo, na transição da Alta para a Baixa Idade Média, a gente tem um alto crescimento demográfico, um alto crescimento de produção e por isso muda muito as questões dentro desse sistema feudal. O auge do feudalismo vai ser esse crescimento de produção e esse crescimento de população também. Existe um aumento das regiões urbanas, um aumento das relações comerciais devido à alta da produção. Existe as chamadas feiras medievais, que são regiões muito importantes de trocas comerciais daquela época. Tem o surgimento de uma nova classe graças a esse crescimento comercial. Essa classe é a burguesia. A burguesia, então, serão os comerciantes que vão se aproveitar dessa situação de alta de produção e de novas relações comerciais para, então, comprar e vender. Tem um estímulo comercial também muito forte com as chamadas cruzadas. Você já ouviu falar das cruzadas? Então, clica nos cards que vai ter um vídeo sobre cruzadas para você entender direitinho como funcionava. E graças a todo esse crescimento, tanto urbano quanto comercial, quanto com as feiras, você tem vários vínculos feudais sendo rompidos, sendo quebrados. Porque lembrando que no início do vídeo eu falei que o feudo era um sistema fechado. Quanto mais você tem esse crescimento, quanto mais você abre para a questão do comércio, mais o feudo pode se romper. Então, com o auge do feudalismo vem a queda, a crise do feudalismo, porque um sistema que é muito fechado, que é de subsistência, se crescer muito, deixa de ser esse sistema. Com o surgimento das cidades também vem outras atividades importantes naquela época, que seria o artesanato, além, é claro, dos comerciantes. E com isso se gera as guildas, as corporações de ofício e as ranças, que são três sistemas, então, em que grupos de artesãos ou comerciantes vão se unir para facilitar o trabalho deles. Com a Baixa Idade Média, nós temos um alto desmatamento, destruindo várias regiões de florestas. E tudo isso vai gerar muitos problemas climáticos. É a partir do século XIV que a gente tem de fato a crise do feudalismo. É claro que existem outros fatores que contribuem ao longo da Baixa Idade Média para essa crise, mas é no século XIV que esses fatores vão se alavancar. Por exemplo, um desequilíbrio climático muito forte devido a esse alto desmatamento. Graças a esse desequilíbrio climático, a gente tem a fome acontecendo, a baixa na produção e a superexploração dos servos, dos camponeses na época e o surgimento de epidemias. Já ouviu falar da peste negra? Pois é, a peste negra, também conhecida como peste bubônica, vai ser uma doença que vai se alastrar por essa Europa feudal e vai matar cerca de 1/3 da população europeia. Por isso, nesse século XIV, com todas essas crises e fomes, além dessa grande epidemia de peste negra, vai acabar com uma alta mortalidade na Europa na época. As principais características da peste bubônica são manchas pela pele e bolhas muito grandes. E é uma doença que vai se alastrar por toda a Europa e vai causar muito desconforto para a igreja, porque a igreja era considerada como aquela que explicava tudo o que estava acontecendo. E ela não consegue explicar o tanto que essa doença se alastrava, inclusive próprios padres, bispos morrendo com essa doença. Outra questão que contribui para a crise do feudalismo são as revoltas camponesas. Graças a esse alto número de mortes e muitos deles camponeses, e graças a essa fome e baixa na produção, muitos servos vão ser altamente explorados pelos senhores feudais e acabam entrando em revoltas. As mais famosas são conhecidas como Jacqueries, na região da França, que são revoltas que vão deixar
os senhores feudais com uma falta de controle nesses feudos. E mesmo com uma reação violenta da nobreza em cima dessas revoltas camponesas, os nobres, com esse desequilíbrio de controle nos feudos, vão acabar cedendo espaço para o fortalecimento da figura do rei. É por isso que a crise do sistema feudal mesmo vai acontecer devido à formação dos estados nacionais, porque com essa formação volta-se então a ter uma centralização do poder e uma importância na figura do rei, acabando com tudo o que o sistema feudal propunha, que era a descentralização do poder, que era um sistema fechado e de subsistência. Porém, não são todos os aspectos do feudalismo que se perdem com a formação dos estados nacionais. É preciso tomar muito cuidado porque existiram resquícios do feudalismo em várias regiões. Um dos exemplos é que até a Revolução Francesa existia sim alguns impostos feudais e até mesmo servidão na França, e até um pouco antes da Revolução Russa, então já na Idade Contemporânea, existia alguns sistemas de servidão na Rússia também. Por isso, existiram resquícios desse feudalismo mesmo com a formação dos Estados Nacionais. Com relação à prova do Enem, um ponto que já foi cobrado mais de uma vez sobre esse período da Idade Média é o chamado preconceito histórico, já que o próprio nome Idade Média é um preconceito. Média, que está no meio do caminho entre a Idade Antiga e a Idade Moderna, valorizando esses dois períodos. E também um preconceito que a galera do Renascimento vai lançar, já que eles chamavam a Idade Média de Idade das Trevas ou a Longa Noite de 1000 anos. Tudo isso para afirmar que na Idade Média não teve nenhum tipo de avanço, não teve nenhum tipo de filosofia, de ciência, entre outras questões. Na verdade, esse preconceito é gerado porque muito da Idade Média é pautado por questões religiosas, é pautado pela Igreja. E isso vai fazer com que muitos no Renascimento e até mesmo no Iluminismo gerem um grande preconceito no período medieval. O que, é claro, é mentira, porque mesmo tendo essa alta influência da Igreja, existiram sim avanços na Idade Média. E lembrando que a Idade Média é um período, logo esse período todo de 1000 anos, tiveram sim avanços não só na Europa, mas no mundo como um todo. Posteriormente, no século XIX, inclusive, essa Idade Média vai ser revalorizada agora pelos românticos, um movimento então que a gente entende melhor na literatura. E até mesmo nos dias de hoje a gente tem algumas valorizações com relação à Idade Média. A gente vê muitos filmes, muitas séries voltadas então para esses heróis da Idade Média, para os cavaleiros, princesas, entre outras coisas. Mas esse preconceito com relação à alta religiosidade existe até hoje, mesmo porque até hoje a gente chama esse período de Idade Média. Por último, mas não menos importante, que vai influenciar bastante sobre esse preconceito histórico, é a força da Igreja no período medieval. A gente tem que lembrar que é no final do Império Romano que o cristianismo vai conseguir o seu espaço, é só no final do Império Romano que, inclusive, eles deixam de ser perseguidos e até mesmo vira religião obrigatória. A Igreja Católica consegue conservar esse poder porque ao longo do período medieval vai converter inúmeros reis germânicos e vai aumentar a influência nessa região da Europa. Aos poucos vai se transformar na instituição mais poderosa do período medieval, inclusive controlando a educação, e até mesmo a Igreja era um dos maiores senhores feudais que já existiu no sistema do feudalismo, já que muitos deixavam as terras para a Igreja e a Igreja então acumula inúmeros territórios. Outra questão importante é que a visão do homem medieval naquela época tinha intensa religiosidade. Toda a sua vida era contornada pela religião e tudo era justificado por questões religiosas. A Igreja então conseguia manter e justificar essa estrutura feudal, então essa estrutura que tinha cada um o seu papel, os nobres com relação ao exército, os servos com relação ao trabalho, o clero com relação à religiosidade, à educação, o controle muitas vezes, e a Igreja perpassava por todos os momentos da vida do homem medieval, desde então o seu nascimento até mesmo a sua morte, contando com casamento, com festas religiosas,
religiosas, todas as questões que envolviam trabalho, cultura, educação, passavam pela igreja naquela época. Por isso, a igreja no período medieval vai ser a maior instituição e de maior controle. Mesmo com o poder político nas mãos do senhor feudal, a igreja tinha um poder muito grande, cultural, religioso, econômico, entre outros. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já curte e já se inscreve no canal, porque os próximos vídeos vão ser especiais para o Enem até o dia da prova. E até mesmo depois da prova, comigo comentando aqui com você sobre ela. Então já se inscreve para não perder nenhuma novidade. Acesse o endereço do blog para ter mais conteúdo escrito. Vou deixar aqui embaixo o contato do estúdio se você quiser gravar ou editar com eles. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima! Não esquece de conferir a plataforma do professor Noslen. Turbine seu aprendizado em língua portuguesa e alcance seus objetivos. Clica no link aqui embaixo. Acabou.